Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saudamos todos os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém? Glória. Também os irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Amém? Eu convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 26. A leitura um pouquinho longa, mas necessária para o que a gente quer explicar. Nós vamos, durante a palavra, citar vários outros textos, mas não há necessidade dos irmãos. O importante é abrir Gênesis, capítulo de número 26. Amém? Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Em algumas versões, 100 por 1. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço
Ezeque, né? Significa contenda, porque contenderam com ele, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade, e partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Reobote significa alargamento. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque, por que viestes a mim? Por que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram, temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Até aqui, irmãos. Amém? O texto é longo, mas ele é temático, bem específico, né? É bem dentro de uma linha que não sai mudando de rota. Vamos orar ao Senhor? Amém. Deus e Pai, nós oramos a Ti, pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre nós, ó Deus, que possamos encontrar diante do Teu altar celestial, que Tu derrames sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos assista, ó Deus, esteja falando aos nossos corações, ao coração de cada um presente neste lugar, porque só o Teu Espírito sabe o oculto, o escondido, a necessidade de cada um, Senhor. Fala conosco, nos abençoa com a Tua santa palavra, com a Tua santa presença, e que só o Teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos bendizendo a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados, esse trecho que nós lemos, né, é bem no início, né, dos patriarcas. Não tinha nação de Israel. Amém? Situando alguns irmãos, alguns já conhecem, mas para a gente ficar no mesmo ponto, para desenvolver a passagem, a gente vai falar para alguns irmãos, né, porventura não conheça, é logo depois, vamos dizer assim, da morte de Abraão. Então, Abraão foi o primeiro ali chamado por Deus, né? Sai da tua terra, ainda com o nome Abrão, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Deus falou isso. Né? A vida de Abraão nós conhecemos. Abraão, já com o nome mudado, ele vai habitar então em Canaã, que é a terra que mais na frente, depois que de fato o povo de Israel seria formado, milhões de pessoas ali escravas no Egito, tá? Isso é bem depois, tá? Esse povo vai caminhar no deserto e vai conquistar esta terra que nós estamos conversando aqui agora, inclusive com esse nomezinho, Gerar.
Cádiz, Sur. Foram nomes que foram mudando, né? De maneira que Abraão, pai, ele andou neste mesmo lugar aqui que o nosso amado Isaac estava. Nós vimos que foi Isaac que estava aqui, não é isso? Olhamos Isaac e Rebeca. Isaac, muito provavelmente, nasceu por aqui. Quando Sara deu a luz, eles estavam por aqui. Então, o rei dos filisteus, você viu, os filisteus já estavam aqui, os reis dos filisteus, aquela região chamada Filisteia, como uma grande província, era o tal do Abimeleque, que alguns entendem que é um título, tá? Não era um nome próprio, é um título dado a todo aquele que é rei ali dos filisteus naquela ocasião. E Abraão, se você ler a história de Abraão, está lá, se eu não me engano, não precisa, lá pelo 21, quando ele vai para essa terra, né? Não, 21 é o nascimento de Isaac, é no 21, lá no começo, é isso mesmo, 21, 22, tá? Não precisa ir lá. 21, 22, Isaac nasce por lá, tá? Isso mesmo, 20, 21. A história, meus amados, parece a mesma pessoa. Parece que Isaac é Abraão e Abraão é Isaac. Ou são da mesma essência. As coisas que eles fazem é a mesma. O nome do rei Abimeleque, seja título ou não, é o mesmo. O nome do general Ficol é o mesmo para os dois. Os dois dizem que a esposa não é a esposa, porque eles amavam tanto a esposa que eles tinham ciúme da esposa, muito ciúme da esposa, né? E os dois prosperavam muito nessa terra chamada Gerar, terra de Gerar, que é mais na frente, como eu já falei para vocês, foi onde as 12 tribos e seus filhos habitaram, terra de Canaã, toda aquela faixa, junto ao mar Mediterrâneo, habitaram por ali, tá? Agora, ele não está ainda nessa fase. Mas tem um negócio interessante. Tanto Abraão quanto Isaac, diz a palavra de Deus, eles prosperaram muito. Eles chegaram lá, ninguém deu bola muito para eles. Tá, Abraão, aquela coisa, não pode explorar aqui teu... O negócio foi crescendo e os filisteus... Ele sozinho já é maior do que todos nós juntos aqui, em posses. E Deus é com eles. E eles se referiam ao mesmo Deus. O Deus de Abraão. Por quê? Porque o Deus de Abraão, ele falou tanto, já tinha falado com Abimeleque e se revelado. Ó, eu sou o Deus de Abraão. Ó. Ele é profeta, hein? Não toca nele não, senão você vai morrer. O pessoal lá na época de Abraão, inclusive, enquanto ele não liberou Sara, embora ele não tenha deitado, consumado nenhum ato fático com Sara, todo mundo ficou estéril. Deus fechou a malha de todo mundo. Ninguém engravida mais. Até você liberar Sara. E ele não tinha culpa. Não quero saber. Era assim. Abraão teve um detalhe que Abraão vai para o Egito também, antes de ir para essa terra. Mas quando Deus fala aqui com Isaac, o que é que Deus diz para ele? Não vá para o Egito. Não vá para o Egito. Fica onde você está. Não vá para o Egito, porque o Egito era um lugar de escravidão. Tá? É um lugar de escravidão. Mas o que nós queremos chamar a atenção, nós lemos tantas coisas aqui, é um detalhe que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Né? Abraão, pai, Isaac, o filho da promessa. Isaac não é um filho que nasce por iniciativa do homem. Quem nasce por iniciativa do homem é Ismael. Mas o filho da promessa é Isaac. E quem fez a promessa
Deus. Naquele tempo, irmãos, tinha o maior bem, o que era mais disputado para a vida, e até um bom tempo, ainda no tempo do Senhor Jesus, em alguns lugares, eram poços de água, e principalmente poços de água viva. Aqui fala em poço de água viva, nós lemos. O poço de água viva é aquele poço que é como uma fonte. Ele sempre tem água. Ele não mingua. Ele não mingua. Os filisteus, na história, não estou falando aqui para novatos, na história bíblica, eles são caracterizados como amigos dos israelitas ou inimigos? Inimigos israelitas, o tempo todo, né? Inclusive usado pelo próprio Deus, muitas vezes para corrigir Israel. Nós vemos isso no livro de Juízes. Se você for ler Juízes, você vai ver Deus colocando o povo de Israel sob servidão dos filisteus. Né? Aí você vai ver alguns juízes que livram, né? Sansão. Deus levanta Sansão para livrar da mão dos filisteus. Você vai ver outros no passado. Você vai ver um homem chamado Golias, no tempo do rei Saul, foi afrontar o de Deus, ele era o campeão dos filisteus. Então, se tem um negócio que o filisteu adorava, era destruir aquilo que era criado por Deus, que era a exclusividade de Deus. O que é que os filisteus fizeram? Para você ter uma ideia como o poço de água é importante, vamos lá no 21, 22. Gênesis 21, 22. Aqui Isaac já nasceu, tá? E nasceu por lá mesmo. Essa terra é daí. Gênesis 21, 22. Todos devem ter achado, amém? Diz assim: e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, tá? Acredita-se, como eu falei, que sejam títulos, porque diz que o espaço de tempo entre esse encontro e o encontro de Isaac com eles é relativamente grande. Príncipe do seu exército falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz, mas me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. E aí Abimeleque vai dizer: eu não sei quem fez isto. Tu também não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Então, em resumo, no versículo 31, houve ali a devolução do poço, foi feito o acordo. O versículo 31 vai dizer: por isso se chamou aquele lugar Berseba, que é poço do juramento. Tá? Poço do juramento. Então, só para os irmãos verem. Nós vimos na leitura do 26 que isso aconteceu da mesma forma com Isaac. Só que Isaac, meus amados, ele prosperou tanto em Gerar que os homens disseram: Isaac, muda para outro lugar, porque a tua prosperidade nos incomoda. Deus é contigo em tudo. Vai para o vale de Gerar, que tem Gerar, talvez uma planície, uma cidade, e o vale de Gerar, mais afastado, né? A planície não, o vale de Gerar, em forma de vale. Ele foi para lá. Só que lá ele prosperou muito, a ponto de Abimeleque ir lá, falar com ele. E o que é que a palavra diz, meus amados, que nós lemos? Que o nosso amado Isaac, vocês viram que tem promessa a Isaac igual está a Abraão? A tua descendência será como as estrelas. Isso foi feito para Abraão. Aí ele fala para o filho: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que o apóstolo Paulo, amados, em Romanos,
9, ele vai dizer, em Isaac está a promessa. É no filho. É no filho. Né? Trazendo para a igreja, em Cristo. É em Jesus. A promessa da vida eterna é em Jesus. Em Jesus. É no filho. A palavra diz assim, meus amados. No 15 do 26, diz, olha, todos os poços que os servos de seu pai, ou seja, o pai de Isaac, né? Abraão tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amados, aqui existe uma analogia nos nossos dias com a igreja e com principalmente o nosso coração. Porque existe um que é o verdadeiro amigo do homem, é Deus. Mas existe um inimigo, tá? Que ali era prefigurado por filisteus. Mas existe um inimigo espiritual que ele quer entulhar o teu coração. Se o seu coração estiver vazio, vai entulho e terra. Tudo que não presta vai encher o teu coração. Quem faz isso? O inimigo. O inimigo. O que é que Isaac fez? Todos os poços que o pai tinha aberto, ele foi lá e tirou todo o entulho e sujeira e brotou água de novo. Os irmãos estão entendendo a analogia? Olha só. 18. Tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam para a morte, depois da morte de Abraão. Cavaram, pois, os servos de Isaac, os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, ou seja, não era fácil, havia oposição. O verbo porfiar tem mais de um sentido. Tem porfiar no bom sentido, porfiar no sentido esforçai-vos, porfiai por andar pelo caminho, né? Esse é o sentido positivo, porfiar é Jesus, esforçai-vos, brigai para andar no caminho. E existe o porfiar no sentido negativo, que é contender contra, que é quando, por exemplo, Samuel chama a atenção de Saul em 1 Samuel 15. Né? 1 Samuel 15, ele vai dizer que o porfiar é semelhante a um pecado. Vamos ver qual é o pecado? Esse porfiar não é um bom porfiar. E é esse porfiar mal que os filisteus estão fazendo contra os servos de Isaac, que estão limpando tudo que é entulho, terra, coisa deste mundo, e fazer como nos dias dos pais, para brotar água viva. 1 Samuel 15. Vamos ver se a gente acha. 22, 15 e 22, 1 Samuel 15, 22, vai nos dizer, porém, Samuel disse, isso é quando Saul tinha que destruir os amalequitas, e ele faz parcialmente, tá? Ele poupa o rei, ele poupa gado, ele desobedece a Deus. Aí Samuel vai o repreender e vai dizer no versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esse porfiar já é o ruim. Isso não é o que Jesus fala. Porfiar por entrar pela porta estreita. Não. Esse é ficar batendo de frente contra Deus. O Senhor compara isso a idolatria e feitiçaria. Sabe por quê? Porque eu sou idólatra.
Se Deus não é o teu Senhor, você é contra Ele, você tem outro Deus. Você tem outro Deus. É você mesmo que é Deus, você que comanda a sua vida, faça o que quiser. E o profeta Samuel diz isso para ele. O porfiar, o ser cabeça dura o tempo todo contra Deus, é semelhante ao pecado de feitiçaria e idolatria. Hein? Deus, quando for analisar, ele vai dizer, ó, você cometeu feitiçaria e idolatria. Não, eu só porfiei. A mesma coisa para mim. Eu só era contra o Senhor. A minha vontade era melhor. É a mesma coisa para mim. Então, os homens, os filisteus, porfiavam nesse sentido. E a palavra vai dizendo que eles cavaram no 19, agora voltando lá, 26 anos, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E assim abrindo, irmão, o nome que o pai já tinha dado, Ezeque, Sitna, Reobote. Depois falou de Berseba de novo, que já estava com Abraão. Amados, o nosso coração é alvo de disputa do adversário. Se o seu coração não estiver cheio das coisas de Deus, você não nasceu de novo ainda. Se o seu coração estiver com muito entulho, ore para Jesus limpar, que ele limpa. Se tiver com ira, se tiver com falta de perdão, isso é tudo entulho de filisteu. E aquela água fica lá embaixo. Não sai porque o filisteu entulhou. Se tiver com prostituição, com adultério, com impureza, o filisteu é especialista. Agora, qual é a solução? O filho. O filho é quem limpa. Deus fez tudo perfeito, meu amado. Deus criou o homem puro. O homem inventou muitas coisas. E o homem abriu rotura, brecha. Vem o filisteu, vem o inimigo, vem os demônios e vai colocando no teu coração. Só não sai água, a palavra não sai. A boca fala do que o coração está cheio. Sai tudo menos a palavra de Deus. Mas quem faz esse trabalho é o filho. Por isso que em Isaac será chamada a tua descendência. O coração do homem tem que estar limpo. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 7. Gente, com calma, tranquilidade. Temos tempo para todos. Eclesiastes, no capítulo de número 7. Né? Todos, basicamente, têm como Salomão quem escreveu. O rei mais sábio, não houve nenhum antes nem depois dele. No versículo de número 29, é o último versículo do 7, ele tem uma bela conclusão. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez certinho. Então, a culpa é do inimigo? Mas é porque nós deixamos as coisas acontecerem. Adão e Eva podiam não pecar? Podiam, estavam debaixo da ordem de Deus. Deram ouvido ao inimigo. Não só deram ouvido, como levaram a termo, executaram a proposta, chamando Deus de mentiroso. Deus disse que vocês vão morrer. Nada disso. Vocês vão ser igual a ele. Deuses também. Morreram. Morreram. E o juízo que o nosso Deus deu, eu não vou nem falar do juízo que foi dado à serpente, o juízo que Deus deu para o homem e para a mulher, Jesus, quando veio, não revogou. Por isso que é difícil viver. Vocês já perceberam isso? Jesus veio resgatar a alma do homem, mas aquele juizinho lá, 2 palavrinhas, é o suficiente para nunca mais você saber o que é harmonia. Faça isso. Depois para e pensa. Como é que se tem harmonia com um juízo daquele?
como se tinha antes do pecado? Tem. Não estou falando da serpente, não. Vai rastejar e vai comer pó toda a tua vida. Só do homem e da mulher. Jesus veio, não muda uma vírgula disso aí. Isso vai continuar assim. O que eu vim trazer, se vocês creem em mim, se vocês creem que Deus não é mentiroso, pelo menos uma vez na vida, eu quero levar vocês para a vida eterna, para a vida com qualidade. Deixem de dar ouvidos a um ser derrotado e criar um monte de invenções que não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Mateus 15. Vamos ver se Jesus estava certo. Meu amado, que lindo trabalho o nosso Isaac fez, né? Limpou tudo. Filisteu tapou tudo com inveja. Isaac foi lá e água viva. Ó, pra você ter ideia como esse negócio de água viva é sério, isso aqui de Abraão, Isaac, provavelmente aconteceu 1500 antes de Cristo. E de Abraão a Jesus tem-se um consenso que é mais ou menos 2000 anos. De Abraão a Jesus. Os contabilistas de tempo, mais ou menos isso. Então, Isaac, né? Vou colocar 1.600, 1.700 anos. O neto de Abraão, Jacó, abriu um poço lá em Siquém. A gente já estudou isso. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse poço. O poço está na época de Jesus, servindo até hoje de suprimento. Foi aberto quase 2000 anos atrás. Você entende o valor da vida, do que é fazer brotar água de um poço? E esse poço que Jacó abriu, meu amado, vai estudar a profundidade dele. E não era na terra fofa, não. Foi na rocha. Bebeu ele e os camelos. Aquele poço era tão endeusado, entre aspas, né, que a mulher samaritana, daqui a pouco a gente vai, João 4, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Que desse poço, que abriu o poço, ela estava na cidade de Sicar, e deu de beber aos companheiros, todos que estavam com ele, e aos camelos, é tu maior do que ele, porque tal era o feito que aquele homem tinha feito. 1500 anos antes de Cristo, irmão. O filho veio. Mateus 15. Vamos lá no Mateus 15. Mateus 15 diz assim, 15, versículo 18, palavras diretas do Senhor Jesus. 15 e 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Eu não vou nem ler o resto. Palavras do Senhor Jesus. Isso aqui é um vaso, um poço cheio de entulho de filisteu. O que é normal no mundo é o que está preenchido o coração dele. Jesus veio para limpar isso. Na passagem, irmãos, não é exatamente igual, tá? Mas na passagem que o Senhor Jesus faz uma cura ali que dizem ali que foi por Beelzebul, ele tinha curado, né? Príncipe dos demônios. Certo lugar ele vai dizer, aproveitando o ensejo, ele diz assim, olha, ele diz para aquela geração, porque ele estava presente. Quando o espírito imundo
sai da casa e vai para lugares desertos e áridos e não encontra repouso, ele volta para casa. Mas quando ele chega lá, algo diferente aconteceu. A casa está limpa e adornada e varrida. Quem vai preencher? Jesus estava passando ali para ele, olha, ou vocês vão estar cheios de mim, ou eu vou entrar e ceiar com vocês e vocês comigo, ou esse Espírito vem e a palavra diz que ele vai trazer outros 7 piores do que ele. Ele já faz uma lenha. Ele com mais 7, 8, aquele lindo adorno, aquela bela limpeza, aquilo tudo que estava feito, aquilo vai virar um caos. Um caos. Quem sabe a sua casa não está precisando ser preenchida pelo adorno do Espírito Santo. A nossa casa, né? A sua não, a nossa, a minha também. Isaac abriu todos os poços que os filisteus fecharam. Ele falou, não, isso aqui vai brotar vida, água. Água. E quando eles não podiam fazer isso, sabe o que eles faziam? Roubavam. Dizer, fui eu que abri. O que é que entra aí? Mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Abraão teve que ir lá falar com Abimeleque, tomar a força. E o Senhor diz, não é nem por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Tomar a força. Devolve o que pertence a Deus. Né? O trabalho do filho. Amados, o coração do homem é o que tem que ser guardado. O coração do homem tem que ser guardado, queridos. Porque Deus mandou o seu filho para resgatar a alma do homem. O homem está poluído de tudo que não presta, desde que caiu, desde a queda. Desde a queda. Deus quer minimamente o arrependimento. Né? Que o homem comece a clamar a Deus, dizer, Senhor, vem me socorrer, eu estou numa situação aqui miserável. Né? Provérbios, vamos voltar um pouquinho, Provérbios, capítulo 4, verso 23. Né? Interessante, o pastor Marcos de Caxias, ele usou a técnica de usar o microfone também na palavra. A gente poderia... O microfone está aí? Se alguém puder ler Provérbios 4, 23, não é EBD, é o culto. Não vai caber pergunta, tal, mas é apenas uma participação, amém? Vamos ver o que é importante guardar na nossa vida? Tá ligado? Provérbios 4, 23, em alta voz. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? De tudo que se deve guardar, amados, guarde o seu coração, porque daqui procede as fontes da vida. E só tem um que pode fazer isso em você, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É por isso, aí agora nós vamos lá para João. João capítulo 4, para você ver como o Filho está fazendo tudo. João capítulo 4, depois nós vamos para João capítulo 7. João capítulo 4. Vai dizer assim... Versículo 13, a mulher, ela samaritana, ela tinha acabado de falar com Jesus, enaltecendo o poço de Jacó. Você tem ideia, hein? Olha o tempo que esse negócio estava em vigor, esse poço. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí você vai no mesmo João, está aí pertinho, 7:37.
7h37 foi o final da pregação do pastor Ramon no domingo do seminário, quando ele foi para São Gonçalo. Ele pregou à noite. Não sei se vocês já ouviram a pregação, pastor Ramon, lá de Caraúno. Eu ouvi a pregação curtinha, 35, 40 minutos no máximo. E ele vai terminar com esse versículo que a gente vai ler agora, embora a gente não vá terminar agora, mas está quase terminando. No último dia da festa, que festa judaica? Tabernáculos, que era a última festa. Olha, eu nem queria falar isso, mas será que a gente não está vivendo a última festa? Jesus presente é festa. Saímos do Egito, estamos indo para Canaã. Qual foi a razão que Moisés dizia para Faraó? Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. É festa, irmãos. Aqui é uma festa ao Senhor. Celebramos uma festa no deserto. 7h37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Clamou não é falar baixinho no pé do ouvido, não. Ele falou alto. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É no Filho. Por que ele disse isso? E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aí a pergunta até que o pastor Ramon fez, você não tem sede para receber o Espírito Santo? Você não quer ser cheio do Espírito Santo? Eu lembro o pastor Ramon falando isso lá em São Gonçalo. As pessoas, claro que eu quero. Vai a Jesus. É no Filho. Não tem esse negócio direto do Espírito, não pulou o Pai e o Filho. Como assim? Sem o Filho não tem negócio. Quem faz a limpeza é o Filho. Quem prepara é o Filho. Quem chama é o Filho. Aí você vai ser cheio do Espírito. Aí o que será que vai brotar do teu coração? Entulho? Claro que não, né? O Espírito Santo, amados. Agora, é obrigado? Não é. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então, cada um de nós faz uma avaliação. Senhor, eu tenho sede cada vez mais do teu Espírito. Vou a teus pés para o Senhor me encher mais. Eu quero transbordar. Eu não quero, Senhor, mais ter ira no meu coração. Se ela vier, que seja como está na tua palavra. Na hora de dormir, eu já esqueci. Não se ponha o sol sob a vossa ira. Aconteceu de manhã, está de noite já. O sol já se pôs. Deixa para lá. Amanhã é outro dia. E a primeira coisa que vai acontecer quando eu acordar é a renovação da misericórdia do Senhor, conforme está em Lamentações de Jeremias. Nova é a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Né? É a primeira coisa. O coração, amados, muda completamente. No próprio João, no capítulo 3, quando o Senhor está conversando com um cidadão do Sinédrio chamado Nicodemos. Capítulo 3, versículo 3. O filho, né? O filho. Isaac foi levado para o sacrifício, mas ele, como era apenas sombra das coisas reais, Deus não permitiu que o cutelo, né, passasse ali na cabeça, pescoço. O anjo clamou do alto: não faças isso, não faças tal. Né? Não faças isso com o menino. Mas o Filho de Deus não teve ninguém para dizer: não faças isso. Foi todo mundo dizendo: crucifica-o, 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 crucifica. Ele diz para Nicodemos no versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, está falando com Nicodemos, um mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No 5 ele vai dizer, Jesus vai dizer: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Meu amado, está falando de um novo nascimento. Eu pergunto, você tinha um coração cheio de entulho e de sujeira. Aí vem uma operação de Jesus Cristo e faz você agora uma nova criatura. O coração é o mesmo? Nasceu de novo. Nasceu de novo. Ele quer que você volte à forma como o Pai te fez, perfeito. E não com as invencionices e as sugestões mundanas. Que entulho significa lixo, para nada serve. E terra, que significa as coisas desse mundo mesmo. Terra. Terra. Vai te entupir de coisas assim. Então ele está dizendo para Nicodemos isso. Segundo aos Coríntios 5,17. Isso o pessoal sabe de cor, né? Não precisa nem... 2 Coríntios 5,17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Segunda carta do apóstolo aos Coríntios 5,17. Ele diz assim que se alguém está em Cristo, ou seja, foi submetido à limpeza realizada por Jesus Cristo, entendeu que ele morreu por mim como expiação, levando todo o meu pecado, entendeu que eu sou justo porque o Pai disse que a justiça de Deus é Cristo e ela é imputada a mim, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado, o trabalho do Senhor Jesus é trazer o homem de volta à comunhão com o Pai. E não existe comunhão com o Pai com o coração cheio do que a gente lê em Mateus 15. Não tem. Não tem. Deus fez melhor do que o próprio Isaac, né? Isaac tirou em tudo. O Senhor Jesus, ele chega a dizer assim, é nova criatura, como se você morreu. E Paulo vai falar isso várias vezes. Você morreu para o mundo. Cristo morreu, nós morremos também. Ele ressuscitou, a gente já ressuscitou também, ainda para andar nessa vida. É um novo ser que nasce, espiritual, não é? Com novas intenções. Para terminar, meus amados, a Bíblia está cheia. Vamos lá em Gálatas, a gente vai. Gálatas capítulo 5. Teria vários versículos. Gálatas não, perdão, tá, irmão? Efésios capítulo 5. Perdão, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 5. Nós vamos ler até o 9. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz assim, Paulo falando, porque bem sabeis isto, ele está falando para os membros da igreja, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, cuidado com os entulhos, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas. Olha o coração poluído do homem. Aí veio Jesus, que é a luz. Mas agora sois luz no Senhor, andai, portanto, como filhos da luz. Aí como é que é andar por filhos da luz? Está no seguinte, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Viu a mudança de coração? Viu que um poço vazio sem o Espírito está ocupado? Não tenha dúvida, irmãos. O inimigo não vai, porque a fonte de água que vai fluir de você, só Jesus faz isso. A vida que está ali para alimentar a gente que está sedenta, é você que tem isso para dar, pelo milagre do Senhor Jesus. Era assim. Né? Nas duas multiplicações, né, de pão, primeiro 5 pães e 2 peixes, depois eu acho que era 7 pães. Né?
A primeira para 5 mil homens, depois para 4 mil. O Senhor chega para o pessoal que diz assim, não temos condições. Aí o Senhor diz, não só tem condições, como vão ser vocês que vão distribuir. Não só não é verdade o que vocês estão dizendo, porque onde Jesus está presente, tem abundância. Não só tem condições, como quem vai distribuir, recolher o que sobrar, são vocês, meus discípulos. Fé. Agora, aonde o inimigo vai, não se consegue fazer bem nenhum, meu irmão. Porque o seu coração está tão preocupado com as coisas deste mundo, está tão cheio de problema, está tão cheio de coisa que você não tem tempo para Jesus. Não tem. Ele limpou teu coração e você... Por isso que Paulo alerta, né? Cuidado com negócios vã. Vã é aquilo que evapora, vaidade. Ele está ali por um tempo. Está ocupando o teu espaço em vão, não vai te levar a lugar nenhum. O Senhor quer e Ele já fez isso. Agora é para quem quer. É para quem quer. Quem tem sede, eu tenho sempre essa sede. Eu vou lá e aí eu achei a fonte. A fonte é Jesus. Nunca falta. Nunca falta. Né? O próprio Jesus vai dizer assim, se vocês sendo maus pais, está em Lucas, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, mas não esqueçam, vocês são maus. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àquele que pedir. Palavras do Senhor. Então, tudo flui de Jesus. Se Jesus não falar, a gente não sabe. O Filho fez a limpeza. Cabe a nós, que está no Provérbios 23, filho meu, de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração. Porque a avaliação vai ser dali. É dali que saem as fontes da vida, mas também sai da morte. Vai depender do que o teu coração está cheio. E quem fez isso foi o nosso Senhor e Rei Jesus, que brigou com o filisteu, que foi até o fim e que já demonstrou que está acima e prospera muito mais do que eles. Não há Deus acima do Senhor. Amém? Por isso eu convido a igreja a louvar ao Senhor. A irmã Claudinha pode assumir aqui as posições, vai ficar aí mesmo? É um rápido louvor, ela está no comando. Não sei se é o hino inteiro, o refrão, ela está no comando. Se tu olhar, Senhor, para dentro de ti, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
coração de novo a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Vamos estar de pé, irmãos. Nós vamos orar, mas antes, apenas para corroborar o que nós já estamos pregando, Romanos 9, versículo 6. Os irmãos verem a importância de Jesus Cristo em todo o processo. Sem Ele, esse negócio, não, eu creio no Pai, Jesus foi um grande profeta, Jesus é divino, mas não é Deus. Olha, cuidado com esse negócio. Paulo vai dizer assim, Romanos 9, 6, falando acerca dos judeus, a quem primeiro foi pregado o Evangelho. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas, 2 pontos, e vem o detalhe, mas, 2 pontos, em Isaque será chamada a tua descendência. Amado, passa pelo filho. Ah, nós somos filhos de Abraão. Por que vocês estão me rejeitando? Jesus falou. Como que vocês nunca leram que passa por Isaque? E a promessa é por Isaque, que é o filho da promessa. Sem Isaque não tem filho de Abraão direto. Tem que ser filho da promessa, do milagre. Amém. Não é da operação da carne, da força humana, do jeitinho humano. É isso. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa. Qual era a promessa? Isaque. Aleluia. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. São os da promessa que são contados como descendência. Amém, amados? Amém. A promessa é Jesus. Por isso que ele é também chamado nos pequenos profetas como o prometido das nações. O prometido das nações. Aquele que todas as nações do mundo esperavam. O prometido das nações. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toma em tuas mãos este culto, Senhor, que é para a honra e glória unicamente do teu nome. Amém. Nós já glorificamos e bendizemos, ó Deus, porque cremos na operação, ó Deus, do Filho, ó Deus, do Pai e do Espírito, ó Deus, sempre na regeneração do nosso coração, sempre nos purificando, Senhor, pelo sangue de Jesus, sempre nos trazendo, Senhor, para perto de Ti, para que haja a comunhão, Senhor, para que não venha entrar em nosso coração, Senhor, as sugestões do mundo, as soluções mundanas, que na verdade são entulhos, ó Deus, são lixos e não geram vida, mas geram morte, Senhor. Leva-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares, leva-nos em segurança, nos dá ainda um final de dia abençoado junto aos nossos familiares, ó Deus. E nesta hora nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e revelações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja de Deus, aqui e espalhada sobre toda a face da terra. E a igreja diz: Amém. Amém. O pastor